Prepare o seu coração, pois você ouvirá uma mensagem gravada ao vivo na Igreja Missionária Unida em Ferraz. Deus abençoe. Amém, irmãos. Eu quero ler com vocês 2 Samuel 6, 5 a 12. 2 Samuel 6, 5 a 12. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumento de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à ira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou, e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre a história da arca. A arca da aliança, isso aqui é um pequeno protótipo, né? Nós tínhamos uma grande aqui que a gente tirava a oferta, e ela é um pouquinho mais, tinha um pouco mais de exatidão, embora ela é um pouquinho maior do original, um pouquinho mais maior. Mas esse protótipo da arca, ela representa a presença de Deus, ela representa o próprio Cristo. Foi Deus que revelou para Moisés, lá no jardim, lá no Monte Sinai, né, sobre a construção da arca. Essa arca, ela é feita em uma estrutura de madeira de acácia e revestida de ouro puro, que é o ouro 24 quilates. Né? Raramente você vê uma coisa com 24 quilates, porque o ouro nesse nível de 24 quilates, ele nem é um ouro tão forte, tão duro, né? A maioria são 18 quilates, que ele tem um pouquinho mais de prata do que de ouro, e é um metal mais rígido, mais forte. O de ouro puro, geralmente, é muito mais sensível, tá? Ok? Tá acertando aí o som? E dizem que por dentro é cravejado de brilhantes, né? De diamantes ou coisas, pedras preciosas. Então, o custo dessa arca, eu ouvi um pastor há uns anos atrás, sei lá, uns 7, 8 anos atrás, que tem descendência judaica, inclusive, e ele falou que o custo dessa arca seriam 25 milhões de dólares. Então, hoje seria mais de 100 milhões de reais o custo de construir uma arca dessa. Olha que bem precioso. E a arca representava a presença de Deus. Lá no deserto, os 40 anos que Israel ficou no deserto, era por causa da arca que se fazia durante o dia uma coluna de nuvem sobre o povo, sobre o acampamento do povo. Era a presença de Deus visível, manifesta, numa coluna de nuvem. E à noite era uma coluna de fogo, de maneira que o acampamento ficava até com uma luzinha, né, para que alguém nem se espantasse se acordasse à noite, né? O acampamento ficava iluminado pela nuvem, que se transformava numa nuvem de fogo, como diz o texto. Então, essa arca era muito importante para a nação de Israel, porque era símbolo da própria presença de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da proteção de Deus, enfim,
era Deus em nosso meio, era o Emanuel, Deus conosco. Quando chegaram em Canaã, o primeiro rei, Saul, foi levantado como rei, e quando Saul se tornou rei, ele deu desprezo à arca de Deus. A arca de Deus passou por um processo, por uma situação que nos dias do sacerdote Eli, a arca estava com Israel. E Eli era o sacerdote nos dias que antecedeu Saul. Mas a Bíblia diz que Eli ficou velho, cego e muito gordo. Como que um homem que ficou impedido de fazer a obra de Deus, né? Velho, cego e gordo. Há uma dificuldade dele, né, atender às cidades de Israel. Ele não podia mais viajar, ele não podia mais fazer um trabalho, né, como deveria ser feito, e estar mesmo no templo cuidando. E por essa razão, seus filhos, Hofni e Finéias, passaram a cuidar do sacrifício no templo. Mas só que Hofni e Finéias, eles se depravaram, eles se corromperam. E a Bíblia diz que eles comiam carne cru, que era proibido o sacerdote comer, tá? Eles enfiavam o garfo no tacho, né, onde a carne estava sendo queimada, e tiravam carne cru, e comiam carne cru, carne ainda com sangue, né? E a Bíblia também que eles diz que eles se prostituíam com as mulheres, né? Então, e também aceitavam suborno, né? Então, eles estavam praticando todos os piores crimes, e que Eli os advertia, né? Mas que todo Israel sabia daquele mau comportamento dos seus filhos, e Eli muito se entristecia por causa dos seus filhos. E uma vez os filisteus se organizaram, se uniram e vieram contra Israel. E aí Hofni e Finéias tiveram a ideia, a triste ideia, de levarem a arca da aliança para combate, na frente da batalha, apenas achando que a arca iria defendê-los. Ou seja, a partir do momento que Hofni e Finéias, os filhos do sacerdote Eli, achou que o poder estava no objeto, e passaram a idolatrar o objeto, e achar que aquilo era um arrimo de sorte, que aquilo era um objeto, que havia algum poder sobrenatural no objeto, aí Deus falou assim: eu estou fora. Resultado, Israel perdeu a guerra para os filisteus, e os filisteus roubaram a arca de Deus. Ou seja, a presença de Deus para o cristão infiel dá azar, mas para o fiel dá sorte. E a prova disso foi que, quando os filisteus levaram a arca para o arraial deles, eles tinham o templo de Dagon. Dagon, que é dragão. Dragão, que é uma serpente evoluída. Sabe quem é a serpente? Então você sabe quem é o dragão. Pois é. E puseram a arca de Deus na casa de Dagon, no templo de Dagon. Na manhã seguinte, Dagon, que era provavelmente feito de pedra, não sei se lembra se era pedra ou madeira, acho que era uma pedra, né? Estava caído diante da arca de Deus, com o rosto em terra. O comentário deles é o seguinte: provavelmente aconteceu alguma coisa, a gente não percebeu, ninguém viu, mas alguém veio aqui e derrubou o nosso Deus, nosso ídolo, e derrubou aqui, talvez um garoto, uma meninada levada, ou talvez deu um terremoto, ninguém, eles não souberam explicar, ficaram em dúvida, levantaram o Dagon de novo, porque se Deus derruba, o homem pode levantar, não pode? Pode levantar, só que na manhã seguinte, quando os sacerdotes de Dagon entraram para dentro do templo, Dagon estava caído novamente, diante da arca de Deus, e não somente caído, a cabeça tinha sido arrancada, e os 2 braços tinham sido arrancados.
Então eles entenderam que era a mão de Deus, do povo de Israel, de Jeová de Israel, que estava castigando o Deus deles, que era Dagon. E se não fosse só isso, veio uma praga de rato no acampamento deles. E depois da praga de rato, tumores. Inclusive diz que os tumores saíam em todo o corpo, mas especialmente aonde? Nas nádegas, no ânus. E aí eles consultaram os seus sacerdotes para ver o que tinham que fazer. E a orientação que eles tiveram, quer dizer, Deus falou com eles, eu não sei como Deus fala com os bruxos e feiticeiros, mas quando Deus quer, Ele fala, né? Até bruxo e feiticeiro, fala para o seu irmão, até bruxo e feiticeiro pode ouvir a voz de Deus. Então, muito mais você pode. E eu te dou 3 meses para você ouvir a voz de Deus sobre a sua situação, amém? É um desafio que nós vamos vencer aí, toda a igreja. Eu quero que você vença, eu quero que você realmente prospere, eu quero que realmente um milagre aconteça na sua vida. E vai dar até o Natal, até o final desse ano, um milagre vai acontecer na nossa vida. Eu não sei como é que vai ser no Brasil, eu não sei como é que vai ser para as outras pessoas, mas aqui na IMUB nós estamos profetizando um grande milagre, amém? Em nome de Jesus, amém? Aleluia! Então, eles entenderam que eles tinham que mandar essa arca de volta para Israel. Ou seja, não pode ficar aqui. O Jeová não se dá com Dagon. Jeová e Dagon não se dá, não se dão. Ou fica um ou fica outro. Eles não iam largar o Dagon, então eles iam mandar a arca de volta. E aí eles entenderam que eles tinham que fazer tumores de ouro e ratos de ouro. Eles fizeram talvez algumas dezenas, acho que 70, né? Eu não sei. Eu agora não me lembro se é 70, porque havia 70 anciãos em Israel, 70 chefes, né, de Estado de Israel. E eles então fizeram esses tumores de ouro e ratos de ouro, e puseram a arca. Aí eles falaram, vamos ver se é Deus mesmo que quer que esta arca volte. E alguém deu uma ideia e foi aceita. Colocaram a arca nas costas de uma vaca com bezerro novo. Alguém que mora na roça, já viu roça? A vaca se separa do bezerro? A vaca se separa do bezerro, mas nem um segundo. Aliás, às vezes a vaca fica até brava, perigosa, quando ela está com o bezerro, não é certo? Eles prenderam o bezerro e soltaram a vaca com a arca. E a vaca trilhou e foi subindo. O bezerrinho ficou berrando, mas a vaca se afastou do bezerro e levou a arca de volta para o acampamento de Israel. É Deus, tá? Inclusive, chegando lá em Israel, eles ficaram muito felizes, porque a arca foi devolvida. Até porque quando Hofni e Finéias foi para a guerra, e os filisteus roubaram a arca, e estava o sacerdote Eli sentado numa cadeira, de frente ao limiar do templo. Limiar, eu imagino que havia uma certa plataforma na porta do prédio. E quando avisaram para Eli, os seus filhos morreram. O exército de Israel perdeu a guerra contra os filisteus. Aí eu imagino que o sacerdote Eli ficou assim, com aquele olhão, né? Eu acho legal aquele olhão no WhatsApp, né? Tem um meme do olhão, né? Olhão, falou, seus filhos morreram, Hofni e Finéias foram mortos. E aí eu imagino que o sacerdote ali começou a tremer. E aí falaram, e a arca de Deus foi roubada. Ele caiu, teve um ataque fulminante do coração, e a Bíblia diz que ele caiu, provavelmente da escada, e quebrou o pescoço. O texto deixa claro, quando mencionou que a arca de Deus foi roubada, ele caiu da cadeira e quebrou o pescoço. Então, uma nora dele teve um filho, né, não sei se é de Hofni ou Finéias, ela teve um filho, porque ela estava grávida, e naquela ocasião, quando o filho dela nasceu, eles puseram o nome no filho de Icabode, que quer dizer no hebraico, foi-se a glória do Senhor, acabou a presença de Deus, acabou a bênção de Deus.
Até puseram o nome na criança, com esse nome, Icabode. Então foi um momento assim, aterrorizante, desesperador para Israel. E quando a arca voltou, eles ficaram alegres. Mas ao mesmo tempo que eles ficaram alegres, o povo de Bet-Semes, alguns homens de Bet-Semes, abriram essa tampa que chama propiciatório, aonde se derramava o sangue do cordeiro para fazer expiação dos pecados de Israel. Eles abriram e olharam lá dentro. E o que aconteceu com eles? Morreram. Muitos homens de Bet-Semes morreram porque eles abriram e olharam dentro da arca. Aí a pergunta é, a arca continuava tendo poder ou não? A arca continuava sendo um instrumento divino para identificar para Israel, para indicar para Israel, melhor dizendo, que Deus estava com eles, que Deus era Deus, que aquele instrumento realmente foi dado por instrução de Deus, pelo poder de Deus. Sim, mas como o povo estava sempre se comportando mal, de modo irreverente, desrespeitoso, com a presença de Deus, com o nome de Deus, do Deus de Israel, se dava mal, só acontecia coisa ruim. E a Bíblia diz que então, a arca de Deus foi levada para a casa do sacerdote Abinadab, pai de Uzá e Aiô. Foi exatamente no reinado de Saul. E a Bíblia diz que lá ficou a arca de Deus na casa de Abinadab por 20 anos, até ser completamente esquecido. Às vezes as pessoas querem a bênção de Deus, mas elas não têm temor de Deus, elas não sabem orar, elas não procuram viver uma vida direita, honesta, correta, e Deus não se torna cúmplice dessas coisas. Deus não dá vitória, porque as pessoas não estão se humilhando para Deus. E aí, o problema às vezes é a arca, o problema às vezes é a igreja, o problema às vezes a pessoa diz é o pastor, o problema é essa Bíblia. A pessoa vai dando desculpa, né? E vai se afastando de Deus e das coisas de Deus. Afasta da Bíblia, afasta da igreja, para de orar, para de andar com os irmãos, começa a andar com outras companhias que não agradam a Deus, que só fala palavrão, que só fala mentira, que só fala coisas que não agradam a Deus. A pessoa vai se afastando, é assim que funciona. Assim o próprio Saul, que Deus havia falado que tinha rejeitado ele, porque ele era rebelde, ele era desobediente. O próprio Deus havia falado que não ia abençoar o reinado de Saul. Por isso, é possível entender porque Saul deu desprezo à arca de Deus. E você sabe como foi o final da história de Saul. Perderam a guerra contra os filisteus, e ele ainda se suicidou, se matou, porque todos os seus filhos morreram na guerra. E foi um momento trágico. E quem assumiu o reinado depois de Saul? Quem foi? Davi. E quando Davi assumiu o reinado, Davi não é um homem segundo o coração de Deus? Sim. O que Davi fez? Vou trazer a arca de Deus que está lá na casa do sacerdote Abinadab, no outeiro de Quizon, e vou trazer para a cidade de Davi, um bairro em Sião, é o ponto mais alto, na cidade de Jerusalém, um bairro bem alto, chamado Sião, também chamado a cidade do grande rei, a cidade de Davi. E Davi fez ali uma fortaleza e disse, vou pôr a arca de Deus ali, próximo onde está o templo de Jerusalém, do lado que está também ali próximo o castelo do rei. E Davi fez o seu castelo de cedros, e ele planejou trazer a arca de Deus da casa do sacerdote Abinadab. Só que como foi uma vaca, e foi um evento fantástico, maravilhoso, uma vaca com bezerro novo, que trouxe a arca lá do acampamento dos filisteus,
para de volta o acampamento de Israel. Aquele era um feito fantástico, maravilhoso, que nunca se esqueceu. Então, quando Davi pensou em trazer a arca de Deus, ele naturalmente pensou em trazer nas costas de animais. E foi aí que a fantástica ideia, imbecil, aconteceu. Eles puseram a arca nos lombos de 2 bois, e os bois foram andando pelo caminho, mas certamente, né, em algum ponto ali, o terreno não estava nivelado, e um boi ficou mais baixo que o outro, ainda que eu imagino que a arca tivesse um pouco amarrada, mais ou menos presa, mas ela se soltou, e ela balançou, e ela ia cair. Quando ela ia cair, um dos filhos do sacerdote, chamado Uzá, imagina você que Aiô estava de um lado, e Uzá estava de outro, e a arca foi cair para o lado de Uzá, e Uzá pôs a mão para segurar a arca do Senhor, e quando ele pôs a mão, alguma coisa aconteceu. O texto diz que Pérez Uzá foi o nome que Davi deu àquele lugar ali, onde aconteceu aquilo. Davi chamou de Pérez Uzá, quer dizer, o Senhor rompeu Uzá. Na linguagem de hoje seria Deus rachou Uzá. Rachou. Como se fosse um raio. Talvez Uzá deu um grande grito, como que o corpo dele foi trincando, foi abrindo, e foi uma morte horrível. Aquilo parou a procissão, e Davi se perturbou. A Bíblia diz que Davi muito se desgostou daquela situação, e aí ele fez uma oração certa. Às vezes uma tragédia, às vezes uma coisa ruim, às vezes uma situação de sofrimento, até pensando na política brasileira, quem sabe tem que acontecer uma coisa ruim, para as pessoas aprenderem a orar. Porque naquele momento de tragédia, qual foi a oração de Davi? Qual foi o questionamento de Davi? Como farei trazer a mim a arca do Senhor? Era isso que ele tinha que ter perguntado antes. Eu quero trazer a arca de Deus da casa do sacerdote Abinadab até a cidade de Davi, até a cidade do grande rei. Mas como que eu vou fazer? Tem um jeito certo de fazer. As coisas na vida tem um jeito certo de fazer. Tem um jeito certo e tem um jeito errado. E Deus quer que a gente sempre ore e peça o jeito certo. Qual é o jeito certo? E Davi, então, naquele dia, perguntou, como vai ser? Como será? Tem alguma coisa errada? Imediatamente ele falou, onde nós podemos deixar essa arca? O texto diz que Davi mandou deixar a arca na casa de Obed-edom. Mas eu acredito que o próprio rei disse, agora, o que é que nós vamos fazer? Esta arca está aqui, tem alguma coisa errada. Deus já mostrou que ele desagradou e matou o filho do sacerdote. O que é que eu vou fazer? Eu imagino que Obed-edom, que estava seguindo a procissão, como diz a Bíblia, todos com muita alegria, todos exultando, todos louvando, todos adorando. Louvor, alegria, canto, festa, muita alegria, mas sem reverência, sem temor, sem consagração, sem compreensão, sem revelação. Deus diz, está errado. É muita alegria, mas não é do Espírito. Muita festa, mas não sabe o motivo, não tem um motivo sincero. Eu creio que Obed-edom disse, pode ficar na minha casa. E então Davi mandou deixar a arca na casa de Obed-edom. Irmãos, é interessante, porque por um lado, a arca deu azar para usar, mas deu sorte para Obed-edom. Como é que pode uma coisa dessa? Uzá tocou na arca e morreu. E o texto diz que ele tocou na arca e morreu por causa da sua irreverência, porque ele não podia tocar na arca. Quem pode tocar na arca é o sumo sacerdote. Somente o sumo sacerdote podia tocar na arca. Mas afinal de contas, a arca ficou na casa dele 20 anos. 20 anos a arca esteve na casa dele. Sabe o que aconteceu?
Esse menino foi crescendo, vendo a arca de Deus na casa dele. E chegou um momento que ele pensou que era apenas um objeto qualquer. Não pode tocar, existe uma lei que não pode mexer nessa arca, mas na verdade, Uzá representa aquele cristão que se torna religioso, não tem entendimento, não tem temor de Deus, se torna irreverente, desrespeitoso, e acha que aquilo era apenas um objeto como outro qualquer. Que a Bíblia é um livro como outro qualquer. Que a casa de Deus é um lugar como qualquer outro lugar. Mais ou menos assim. Passa a desrespeitar os princípios, os ensinamentos, e começa a viver uma vida de qualquer jeito. E quando ele tocou na arca de Deus, Deus mostrou, presta atenção, não é bem assim. Alguma coisa está errada na sua vida. Mas quando a arca foi para a casa de Obed-edom, o texto não diz o que eu estou dizendo para você, mas eu creio que Obed-edom pegou um cômodo da sua casa, talvez a sala de estar, e colocou a arca no lugar mais importante da sua casa, e fechou e lacrou as portas e as janelas, para que ninguém entrasse ali, para que ninguém mexesse naquela arca, porque a presença de Deus estava nela. E a Bíblia diz que Deus abençoou a casa de Obed-edom em 3 meses, por amor à arca de Deus. Quer dizer que Obed-edom tinha amor à arca de Deus, porque não era a arca, era a presença de Deus que estava na arca. E eu imagino que Obed-edom, todos os dias de manhã, ele levantava e chegava ali naquela sala, e ele se ajoelhava, e ele orava, e ele clamava a presença de Deus, a bênção de Deus na arca de Deus. E ele começou a orar, ele começou a falar com Deus. Irmãos, os comentaristas dizem que, para todo mundo ficar comentando que a casa de Obed-edom prosperou, é porque houve muitos milagres naquele lugar, aconteceu alguma coisa fantástica. Alguns dizem que naqueles 3 meses, todos os bens dele multiplicaram assim, extraordinariamente, inexplicavelmente, os animais tiveram filhotes, e tudo deu certo, e a horta dele cresceu, e a plantação, sei lá o que ele plantou, trigo, deu abundantemente, e ele ficou rico em 3 meses, ficou rico, ficou próspero, até chegar na casa, até chegar lá no palácio do rei, e dizer: olha, a casa de Obed-edom está prosperando de maneira fantástica, assustadora, tem algo sobrenatural acontecendo naquela casa, naquela família. E dá a impressão que Davi falou: opa, Deus está de bem conosco de novo. Porque a gente sempre pensa que é Deus que fica bravo, Deus que fica nervoso, Deus que castiga, e daqui a pouco, como se Deus fosse temperamental, como se Deus mudasse de um estado de humor de uma hora para outra. Na verdade, a arca de Deus ficou na casa de um homem temente a Deus. Esse é o segredo. A arca estava no lugar que Deus se agradou, daquela família. Havia unidade, havia respeito, havia amor, como diz o texto, amor pela arca de Deus. Havia reverência, o que não teve em Uzá. Agora sobrava naquela família. E eles prosperaram em 3 meses. E aí veio um mistério: como farei trazer a mim a arca do Senhor? E sabe onde está a resposta? No nome Obed-edom. Diga comigo, Obed-edom. A resposta está no nome do Obed-edom. A palavra Obed, que aliás para o português é só colocar o ser, Obed, ser. Não é? Engraçado, porque no hebraico é Obed. E a gente coloca o ser. Então, o que nós temos que fazer? Obedecer. Obed quer dizer servo. Servo. Serviçal. Funcionário. E a palavra Edom, que é um dos filhos de Isaac, Jacó, perdão, Edom é o irmão de Esaú. O próprio Esaú, que era chamado de Edom, porque Esaú era ruivo.
E Edom quer dizer vermelho. Pastor, como é que o senhor sabe dessas coisas? Você sabe que a palavra Adão, que é o homem, mas interessante, porque no hebraico a palavra Dan quer dizer sangue. Então, Edom, Edã. Então, é a mesma raiz. O nome Edom, a raiz do nome Edom é Dan, que quer dizer sangue, ou avermelhado. Então, literalmente, nós podemos dizer que Edom, Obed-Edom, era servo avermelhado, ou servo do sangue, servo do sangue. O que quer dizer servo do sangue? Aquele que faz sacrifícios a Deus, sacrifícios com sangue. Olha que o mistério que Davi procurava, estava no nome do levita, que ele deixou a arca de Deus naqueles dias. E aí Davi mandou buscar a arca de Deus, de Kiriat Jearim, é isso? Kiriat Jearim, onde morava Obed-Edom, onde a arca de Deus parou, até a cidade de Davi, Jerusalém, 12 quilômetros. 12 quilômetros. É longe, né? Daqui Suzano é 6, é como em Suzano e voltar. 12 quilômetros. E a cada 7 passos, eles paravam e sacrificavam um animal ao Senhor. E assim eles foram de Kiriat Jearim até Jerusalém, 12 quilômetros, a cada 7 passos parando e sacrificando um cordeiro ou um boi na presença de Deus. E o povo ia alegremente em adoração. E diz que até o próprio rei Davi se vestiu de uma estola sacerdotal, quer dizer, de um manto sacerdotal, e ia reverentemente na presença do Senhor. E aí levaram a arca de Deus até a casa de Davi, até a cidade de Sião, do rei Davi, com sangue. E aí a pergunta, meu Deus, qual é o jeito certo então, de conquistar as bênçãos de Deus? Qual é o jeito certo de ter vitória na vida? Qual é o jeito certo de ouvir a voz de Deus, de ter respostas de Deus, de ter direção de Deus, de ter proteção de Deus? Irmãos, qual é o jeito certo? Tem que ser com sangue. Sangue fala do sacrifício de quem? De Cristo. Então você tem que ter fé no sacrifício de Cristo. Que Cristo levou sobre si os nossos pecados. Que Ele nos ama. Que Ele está conosco. Então, o que fala sobre este caminho de Davi? É o caminho da humildade, é o caminho do temor, é o caminho do respeito, é o caminho de uma vida de adoração, de consagração, de esperança, de confiança, que Cristo é o nosso herói, Cristo é o nosso rei. E aí a arca não era mais levada nas costas do boi. Como foi levando a arca? Ela tem essas alças, né? 4 homens, 4 levitas, como está escrito nas escrituras. Davi consultou os sacerdotes e viu que ela tinha que ser levada nos ombros das pessoas, porque não são os animais que tem que levar. Davi achou que podia ser daquele jeito, como os filisteus levaram. Uma coisa, irmãos, são pessoas descrentes, pessoas que não conhecem a Deus, e que numa hora do desespero, eles pedem a Deus, e Deus ouve, Deus atende, porque Deus tem misericórdia da pessoa que não conhece a palavra, da pessoa que está lá angustiada, desesperada, realmente, num momento terrível. Eles pedem a Deus e Deus responde para eles, mas não significa que assim é com aqueles que conhecem a Deus e a palavra de Deus. Não é nas costas de um boi, não é usando outros objetos, é nas suas costas, nos seus ombros. Você tem que carregar a glória de Deus nos seus ombros. Você tem que carregar a arca de Deus.
A arca de Deus é a presença de Deus, Ele quer estar sobre nós, é a glória, é a presença de Cristo em nós. Na verdade, a arca é o nosso coração. Cristo quer estar dentro do seu coração, o seu coração é a arca, o seu corpo não é o templo, mas onde é a arca do templo? É aqui dentro do seu coração, é aqui que você carrega o Cristo. Não são os animais que Deus quer usar, são as pessoas que Deus quer usar, né? E quando carrega, 4 pessoas carrega a arca, olha que interessante, como é que se carregava os reis antigamente? Vocês lembram como é que chamava o objeto onde os reis iam dentro? Liteiras. Fugiram da escola? Não era chamado liteira. Liteira é aquela cabaninha de madeira improvisada, com as hastes, e os escravos, 4 escravos carregavam, a princesa, o príncipe, não era assim? Talvez mais no Oriente Médio, né? Então olha só, quando nós carregamos a arca, quem está dentro da arca? O rei. Então o que queria dizer? Estamos carregando o nosso rei. Jesus é o nosso rei, Jesus é o nosso herói, Jesus é o nosso vencedor, Jesus é o nosso comandante. Ei, Jesus é o nosso presidente. Não importa qual vai ser eleito, nós já temos um presidente. Jesus é o nosso presidente maior. Nós temos que carregar no coração que o nosso rei é Jesus, gente. O nosso presidente é Jesus. O nosso Senhor Salvador é Jesus. São nas costas dos seus filhos, dos seus servos vermelhos. Por que vermelhos? Porque nós nos sujamos com sangue. O sangue que vai no propiciatório, o sangue do Cordeiro. Imagina vocês quantos milhares de bois e cordeiros foram sacrificados naqueles 12 quilômetros, a cada 7 passos, um animal era sacrificado. Olha, presta atenção, todo mundo foi se sujando de sangue no caminho, o chão foi se sujando de sangue, ficou um rastro de sangue. Os sacerdotes, centenas de sacerdotes, muitos deles revezando para fazer o sacrifício, e o povo se sujando naquela procissão cheia de sangue. Imagine, irmãos, todos ficaram manchados com sangue, o sangue da redenção, o sangue do perdão, o sangue da misericórdia. E olha, irmãos, o texto diz que quando chegou em Jerusalém, havia uma alegria, uma presença poderosa de Deus, e Davi abençoou o povo, e repartiu para todos pão e carne. Eu estou tendo essa ideia de no domingo da festa das células, nós terminarmos a nossa festa das células, da colheita, com a campanha da arca, e nós vamos comer pão e carne. Pão com carne. Quem gosta de pão com carne? Não tem quem não gosta, né? Como é que é? Ou é ruim da cabeça, doente do pé, né? Alguma coisa está errada. Pão com carne. Uma boa ideia, não é? Uma boa ideia? Uma boa ideia que não é pinga, né? Tá certo? E o povo foi para a sua casa alegre, abençoado. E Deus abençoou o reino de Davi, e todo o povo de Israel foi abençoado. A arca voltou para a tenda do lado da casa do rei. Ei, vou encerrar agora, presta atenção. O que aconteceu com Obed-edom? Obed-edom mudou-se para Jerusalém. Que fantástico. Ele falou, o que eu vou ficar aqui na roça? Deus abençoe. Eu acho que ele colocou um servo dele, um dos filhos dele ficou lá na fazenda, e ele mudou-se, comprou um terreno lá em Jerusalém, lá no bairro de Sião, e ele foi morar em Sião. E Davi colocou ele como porteiro da tenda de Deus, que mais tarde ele se tornou porteiro do templo de Jerusalém. E tanto ele como toda a sua família tornaram-se cantores. Ele aprendeu a cantar. Fantástico!
dons, talentos, veio para esta família, e eles se tornaram pessoas importantes no reino de Israel, no ministério da casa de Deus. Ele se tornou porteiro, e ele e todos seus filhos, cantores, no ministério de louvor, nos dias de Salomão, de grande glória de Israel, eles estavam ali no altar adorando a Deus. Olha que coisa linda, está vendo? Deus mudou a vida de Obed-edom, porque a arca ficou na casa dele. E para encerrar, mais um detalhe importante, ele era chamado como Obed-edom, o quê? Como é que é o nome da cidade que ele veio? Ele era chamado Geteu. Quem era Geteu? Quem nascesse em Gate. Existia uma cidadezinha ali dos Efraimitas chamado Gate-Rimon. Mas muitos acham que ele tinha o nome de Geteu, não por causa de Gate-Rimon, mas por causa de Gate, uma cidade dos filisteus. Então presta atenção. Um outro mistério na vida de Obed-edom. Eu particularmente acredito que ele era levita, mas eu não sei por alguma razão ele nasceu na terra dos inimigos. Ele nasceu na terra dos inimigos. Talvez o pai dele, a família dele tinha sido escravo dos filisteus, e ele nasceu na terra dos inimigos. Obed-edom, o servo de sangue, o servo vermelho, o Geteu, que veio de Gate, da terra dos inimigos. Qual é o grande mistério desse? O mistério que às vezes uma pessoa que não tem as coisas, quando tem, dá mais valor do que aquela que tem e não dá valor. Deus abençoou este homem, porque ele realmente sabia como era importante estar de volta à sua terra, estar de volta à sua casa, e ainda ter o privilégio de ter a arca de Deus na sua casa. Aquele foi um fato tão extraordinário, tão importante, que ele pensou: eu não vou perder a minha oportunidade, eu tenho a presença de Deus na minha casa, vivi tantos anos, nasci na terra estranha, vi meus pais sofrendo, talvez como escravos dos inimigos de Deus, inimigos de Israel. Por que assim, irmãos? Por que tem que ser assim, meu Deus? Porque às vezes as pessoas que não têm as coisas, que nunca tiveram, que estão sofrendo, são as pessoas que vão dar valor às coisas. E nós estamos aqui abundantemente abençoados, todo dia na casa de Deus, a gente não dá valor. E às vezes um de fora dá mais valor do que a gente. E a gente tem que tomar cuidado, porque a gente vai se acostumando com a presença de Deus e pode perder o respeito, perder a reverência, não achar que é tão importante, não achar que é tão valioso. E vem uma pessoa lá da bruxaria, lá da feitiçaria, lá do mundo do inferno, e ela, quando encontra Jesus, e quando encontra Deus, e quando ela é aceita na casa de Deus, na presença do povo de Deus, essas pessoas vão ter uma atitude de gratidão eterna, irmãos. Então está aí a prova de que é pela graça, não é merecimento, e que Deus não está olhando a fachada das pessoas, não quer dizer nada com o nome, com o grau de escolaridade, com a aparência, nada, tem a ver com a atitude do coração. Obed-edom, ele dava valor a Deus e às coisas de Deus, talvez exatamente porque ele era geteu, ele era de uma terra estranha, terra dos inimigos. Vamos dar valor a Deus, vamos dar valor a Jesus, vamos dar valor ao Espírito Santo, vamos dar valor que nós somos a arca de Deus, como diz Paulo em 2 Coríntios 4:7, porque dentro de nós existe um tesouro, num vaso de barro existe um tesouro, de maneira que as pessoas não veem o tesouro, nós não podemos ver o tesouro, mas ele está aqui dentro de nós. Nós temos um tesouro, vamos guardar esse tesouro. Guarda o maior tesouro. Jesus diz que onde está o seu tesouro, está o seu coração, mas o nosso tesouro está dentro do nosso coração. E ele diz que quando o tesouro está dentro de você, não tem diabo, não tem demônio, não tem inimigo, não tem ladrões que podem roubar o tesouro que está no seu coração. Podem até fazer mal a nós, podem perseguir a nossa igreja, pode perseguir sua casa, pode alguém fazer mal para você, ladrão, entrar lá, roubar, te assaltar.
pode fazer mal ao seu corpo, pode fazer mal aos bens materiais, mas ninguém pode fazer mal ao nosso espírito, a nossa alma, o nosso coração, porque Cristo está aqui dentro de nós, e é pela graça, é pela misericórdia. Talvez você se sente inferior por causa de você, onde você nasceu, a condição que você nasceu, ou você não teve privilégio, você não teve oportunidades, mas hoje você tem a oportunidade de carregar Cristo no seu coração. Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, amém? O que eu quero dizer é isso, nós vamos fazer essa campanha, orando pelo Brasil, sem dúvida, nesse momento tão importante que estamos vivendo. São 3 meses de oração pelo Brasil, e não importa quem vai ser eleito, nós temos que respeitar quem será eleito, como bons servos de Deus, e vamos orar, que Deus livre o Brasil daquilo que é pior, porque a coisa não está boa, não está fácil, e não pode piorar. Que Deus tenha misericórdia do nosso país. Nós vamos estar fazendo essa campanha de oração pelo nosso Brasil, nós vamos estar fazendo essa campanha de oração pela igreja de Deus, pelo povo de Deus, amém? Nós vamos estar fazendo essa campanha pela nossa família, pelo nosso lar que está sendo ameaçado, irmãos. Eu creio, como diz a Bíblia, que existe sim uma batalha espiritual. A nossa luta, a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas é contra principados, potestades, espíritos dominadores deste mundo mau, deste mundo terrível. Nós estamos numa campanha de batalha, e nós vamos adorar e vamos nos humilhar, vamos ser mesmo de clamar, de buscar a Deus, de pedir pela igreja, pela unidade da igreja, pelo povo de Deus, para que Deus nos traga um final de ano próspero, um final de ano cheio de paz, cheio de alegria, de saúde, paz e prosperidade, que é exatamente a palavra shalom. Diga shalom, saúde, paz e prosperidade, amém? Amém? Então, a oferta que Deus pôs no seu coração, ore, não fale em dar uma oferta, ore, fica essa semana, ora, se quiser semana que vem trazer um papelzinho, ou põe um valor aí, mas depois você dá um valor que Deus põe no seu coração, não importa. Ponha um valor que seja sacrificante, mas que seja aquilo que você pode dar com amor e com alegria, amém? E Deus vai abençoar, vai prosperar, Deus vai falar e vai mostrar para você como você vai conquistar. Pode ser sua casa própria, pode ser um carro, pode ser a saúde de alguém. Qual é o motivo principal? Deus vai começar a direcionar você, a preparar o seu caminho para até o final de ano, a gente viver um tempo de grande prosperidade. Eu quero até o final desse ano estar pregando sobre fé, pregando sobre prosperidade, a bênção do Senhor, a glória do Senhor, a visitação do Senhor, o avivamento do Espírito. É só o que eu quero falar até o final do ano, amém, igreja? Vamos ficar em pé, vamos orar, amém?